Pastor Ricardo, da Igreja Reviver Church, que palavra de instrução para todos nós nesse momento na nossa conferência Família Brasil 2020. Pastor Ricardo Batarsi, da Igreja Reviver de Londrina, e é com muita honra que eu me dirijo a vocês num tempo tão desafiador que é esse tempo de pandemia. Compartilhar um pouquinho sobre família. E creio que o Espírito Santo, de forma muito especial, vai ministrar o seu coração. Ler um texto aqui, que está registrado em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 16 diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que eu quero ministrar ao seu coração com base nesse texto? Eu quero falar que nesse tempo de pandemia, algumas famílias estão saindo do propósito e outras famílias estão entrando no propósito. Veja, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos. Não tem filho predileto, não tem o queridinho, não tem ninguém melhor do que ninguém. Paulo chega a dizer a Timóteo que é da vontade dele que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, quer dizer, o amor de Deus é para todos. O propósito de Deus é para todos. Mas essa história que envolve Ruth, ela mostra que enquanto alguns saem do propósito, outros entram no propósito. Em toda a história sempre houve crises, dificuldades, momentos difíceis. O tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de pandemia. Para muitos é um tempo de choro, de dor, perdeu entes queridos. Para muitos é um tempo de crise material, financeira, perdeu emprego, a renda diminuiu. As igrejas estão sentindo isso, os pastores, as lideranças, os grandes e microempresários. Mas a grande verdade é que ou nós vamos aproveitar este momento para vivermos dias incríveis, ou vamos morrer neste momento. E eu não estou falando de uma morte física, trágica, por causa do Covid-19. Estou falando da morte espiritual, estou falando da morte que é sair do propósito. Então vamos lá, de forma bem direta e clara. O texto fala que Elimeleque sai de Belém e o seu destino é Moabe. Moabe significa a casa dos desejos, Belém significa a casa do pão, por isso que Jesus nasceu em Belém, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Elimeleque pega Noemi, sua esposa, os 2 filhos, um por nome de Malom, outro por nome de Quilom, e eles vão para Moabe peregrinar, fugindo da crise, fugindo do dia mal, fugindo do problema, fugindo da dificuldade. Jesus não enganou ninguém, ele disse que no mundo teríamos aflições, e o ânimo faz toda a diferença. O que ocorre? Josué morreu. Moisés deu um legado para Josué. Josué não deu um legado. Calebe, o seu amigo, já tinha idade avançada. Entre a morte de Josué e o surgimento de Davi como rei, houve um tempo muito difícil. Aqueles que se posicionaram marcaram a sua história. Exemplo, Otiniel, o irmão mais novo de Calebe. Quando ele viu que houve crise, dificuldade, Josué morreu, ele bate no peito, não por soberba, mas por convicção. Chama a responsabilidade e a Bíblia diz que houve 40 anos de paz na liderança de Otiniel, irmão de Calebe. A diferença está em como nós vamos nos comportar. Vamos aqui ser mais breve, vamos encurtar a história. Elimeleque morre em Moabe, os seus desejos, a casa do desejo, os seus anseios, os seus medos, o não querer encarar a prova e a luta de frente, fez com que ele perdesse a vida em Moabe. Ele sai do propósito. Os 2 filhos casam com moças moabitas, uma por nome de Orfa, outra por nome de Ruth.
Infelizmente, não temos tempo aqui para explicar os detalhes, até porque o texto também não nos fornece muitos detalhes, mas Quilion e Malom morreram. Agora Noemi fica viúva, alma amarga, uma dor terrível, morte, escassez, dificuldade. Noemi toma uma decisão: vou voltar para o lugar de onde eu não teria ter saído, não deveria ter saído. E ela vai dar uma notícia às noras: vocês são novas, eu não vou gerar mais filhos, vocês podem tocar a vida. Interessante que Orfa pega a partezinha dela, se despede de Noemi e vai embora. A Bíblia nunca mais fala de Orfa. Pode ser que ela tenha se casado e sido uma mulher feliz, mas ela não cumpriu um propósito na sua essência. Agora Ruth olhou para Noemi e disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Para onde tu fores, irei eu. Olha que interessante. O teu Deus é o meu Deus. Ela entendeu a identidade dela. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ruth entendeu que a identidade original está em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Ela se descobriu em Deus, sua identidade. Ela disse: o teu povo é o meu povo. Propósito, porque propósito está linkado a pessoas. Não tem como desvincular propósito de pessoas. Todas as vezes que Deus aborda propósito na Bíblia, Ele está envolvendo pessoas. É por isso que tem pessoas que sofrem, não entendem o propósito, não fluem no propósito e não vivem o propósito, porque ele acha que o propósito é só para ele. O propósito é para o próximo, o propósito é para todos, o propósito envolve a todos. O reino de Deus é para todos, o reino é para a família, o reino é para o lar, o reino é para a igreja. Aliás, não tem como eu ser igreja sozinho. A Bíblia diz que nós somos igreja, o corpo de Cristo. Bom, irmãos, o nosso tempo é curto. Deixa eu começar a encerrar aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Ruth, ela diz: para onde tu fores irei eu, meu destino, meu sucesso, meu futuro. Elas vão para Belém. Vamos encurtar a história? Dentro do palácio só trabalha hebreia. Moabita tem que colher espigas de cevada, mas quem sabe quem ele é, não tem problema de colocar a mão na massa, de começar por baixo, de ser um voluntário na obra do Senhor. Diz a Bíblia que ela se dedicou tanto que ela foi promovida colhendo espigas de cevada. E um dia Boaz saiu do palácio. E Boaz vai olhar como é que está a sua plantação. Interessante que o gado engorda com o olho do dono. E Boaz vem e quando chega lá, pega aquela mulher que outrora colhia espigas entre os homens. Dali a pouco ela está na frente dos homens, daqui a pouco ela é uma grande líder. Vamos encurtar aqui? Elimeleque, não. Boaz traz Ruth para dentro do palácio. Ela vai servir Boaz. Ela conversa com Noemi, Noemi dá uns conselhos amigo para ela. Ela está cuidando de Noemi, está cuidando da sogra, preocupado com o que sobrou da família. Interessante, irmãos, é que lá atrás a história vai dizer que Raabe, uma prostituta, cuidou de Josué. E Deus traz ela para o propósito, por causa do cuidado e do amor dela. Vamos encurtar a história? Raabe se casa e gera um filho, e esse filho se chama Boaz. É o Boaz que é rei, é o Boaz que é líder. Vamos encurtar a história? Os dois se casam, Ruth e Boaz. Se Elimeleque saiu do propósito por causa das aventuras que colocou a sua família. Se Elimeleque saiu do propósito, morreu pessoas, perdeu a sua própria vida pela vaidade das terras de Moabe, quer dizer, casa dos desejos, Ruth foi para Belém, casa do pão, entendeu o seu propósito, cuidou da sua sogra, se casou com Boaz, gerou um filho. Qual é o nome desse filho? Obed. Gerou um neto. Qual é o nome desse neto? Jessé. Gerou um bisneto. Qual é o nome desse bisneto? Em destaque, o 8º Davi. Gerou um tataraneto. Qual é o nome dele? Salomão. Entenderam? Enquanto alguns estão saindo do propósito por causa das crises, das dificuldades, outros estão entrando no propósito e estão marcando a sua geração. Não deixa o medo te parar, não deixa a pandemia te parar. Se firme com Jesus, construa a tua história em Deus, ame Ele acima de todas as coisas, coloque a tua família no altar dEle, viva nesse âmbito da sua identidade original, você é dEle. Cumpra a missão que Ele te confiou e seja uma bênção. Jesus voltará, a igreja será arrebatada, nos encontraremos lá, bodas do Cordeiro, uma festa incrível. É impossível ser preenchido na sua totalidade sem viver na essência do que nos foi confiado. Seja como Ruth, seja essa mulher diferenciada,
que a síndrome de Elimeleque não recaia, não pegue, não se manifeste na sua família. Deus abençoe, um grande abraço, continue na paz.